Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para brilhantar aí a vida da gente, tentar levantar um pouquinho dessa nossa medicina aí pré-Covid, se Deus quiser aí pós-Covid, que a gente está tentando sair dessa onda toda aí nebulosa e levar a nossa medicina lá para cima. Hoje tenho mais um super convidado aí, um ilustre membro aí da Academia da Qualidade Médica, Dr. Vitor Grabois, médico pediatra, um grande gestor da qualidade, fez gestão hospitalar pela França, mestrado na UERJ, doutorado na Fiocruz, coordenou um super curso de gestão para profissionais de saúde aí de qualidade, com mais de 60 mil gestores participando aí pelo SUS, professor de gestão hospitalar pela Fiocruz, e um grande presidente aí da Sociedade Brasileira de Qualidade e Cuidado e Segurança do Paciente. Fala, doutor Vitor, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com você, um colega médico, e numa iniciativa tão bonita de ouvir outros colegas sobre as suas histórias. Então, quero dizer a minha honra e do meu prazer de estar com você e com todos aqueles que vão nos assistir. Muito obrigado. Eu que te agradeço imensamente e sempre fazendo grandes agradecimentos às nossas conexões. Super Andréa Drummond aí, que pôde me abrilhantar aí. Colocou em contato, né? Esse ilustre convidado aqui. Então, obrigado, Déia, um beijão aí. E vamos às histórias. Fale pra gente, doutor Vitor, como é que, da onde o doutor Vitor veio, nascido aonde, como é que começou essa sua história? Vamos lá. Então, eu tenho já 64 para 65 anos de idade, eu preciso fazer jus à minha falta de cabelo e à minha barba branca. Eu venho de uma família de imigrantes, imigrantes russos, judeus, né? Então eu venho de uma família israelita, que veio para o Brasil no início do século XX. Meu pai, então, quando eu nasci, meu pai já era, na época, hoje não é mais senhor, mas já era um senhor de quase 50 anos. E é uma família, enfim, que primeiro chegou na Argentina, depois circulou de Belém e acabou se radicando um período grande na Bahia, mas depois no Rio de Janeiro. E eu, na verdade, é uma família de origem humilde, mas você sabe bem que as famílias israelitas têm uma ênfase muito grande na questão do estudo. E, com isso, o meu pai e todos os irmãos, excetuando-se uma irmã mais velha, acabaram estudando e boa parte dos irmãos, na verdade, se tornaram médicos. E o meu irmão, eu tenho irmãos por parte de pai, então um dos meus irmãos, meu irmão, no caso, é um médico também. Eu tive uma vida sempre... Quantos irmãos, Vitor? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e uma irmã. Tá. Dos meus pais, eu sou filho único, eu fui filho único, e tenho irmãos por parte de pai. Minha irmã é uma advogada. E nessa sua jornada, desculpa te interromper, sim. Eu não entendi. Você nasce no Rio ou você nasce na Bahia? Eu nasci no Rio, não. Eu nasci no Rio. Eu já... Aí a família do meu pai já estava radicada aqui. Quando eu nasci, meu pai veio para o Rio de Janeiro, ele e um irmão, completar o curso de medicina que tinham iniciado na Bahia, e anos depois é que eu nasci. Eu já nasci, meu pai já tinha praticamente 50 anos de idade. Não, eu sou completamente carioca, embora puxe o R e o pessoal acha que eu sou estrangeiro. Como uma família, então, que sempre valorizou muito o estudo, né? Meu pai tinha uma vida muito espartana, minha mãe também. Minha mãe foi uma pessoa que, já na maturidade, completou o ensino médio, se formou em advocacia, fez um concurso público. Então, a gente lá em casa tinha sempre um ambiente de valorização do estudo, mas, assim, muita cobrança, né? Então, essa coisa também é muito própria das famílias judias, que é muita cobrança do desempenho escolar. Quando eu tirava 9,5, por que não tirou 10? Enfim, essas coisas que acontecem. Mas eu tive um ambiente de muita valorização da leitura, do estudo. Fui estudar no colégio de aplicação da UFRJ, que era uma escola muito exigente. Lá eu fiz, na época da minha geração,
ginásio científico, aí eu fiz o Uhum. biomédico, e fiz depois Miguel Couto, baiense, aquela coisa toda, terceiro ano, e estudei na UFRJ. Estudei na UFRJ e uma peculiaridade importante de comentar, embora não seja o nosso foco, é que a minha família tem duas grandes características, digamos assim. Uma, o elevado número de médicos, e também, por outro lado, que a gente é uma família muito politizada, uma família em que alguns dos nossos parentes, e particularmente o meu tio, teve uma atuação muito relevante numa militância política, mais, enfim, não vamos dizer num cenário mais de esquerda. Então, se Uhum. você fala um pouco o nome Grabois, ou bem as pessoas conhecem pelo lado da medicina, pelo menos até a minha geração, depois para baixo já mudou muito, eu posso contar isso depois. Mas também pelo lado do envolvimento político. Por que eu estou comentando isso? Porque eu também, na faculdade, então, eu também me envolvi muito numa militância política. Bom, Uhum. final, fiz faculdade, comecei em 75, então você imagina que a gente. Enfim, bom. E o interessante dessa história, bom, eu fiquei tão envolvido na política que eu também resolvi ficar mais tempo na faculdade. Então, eu fui uma pessoa que, como outros colegas ótimos, acabaram levando mais tempo para se formar. Eu também tinha, na verdade, eu até associo isso à coisa da militância, mas é preciso dizer com toda honestidade que isso correspondeu também a uma necessidade, Ricardo, de reconfirmar um pouco essa escolha médica. Por quê? Porque, como eu comentei com você, como eu vim de uma família de muitos médicos, com 10 anos de idade, o meu pai já ficava me dizendo: não, você vai estudar medicina, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu, com 10 anos de idade, eu já dizia: não, eu vou estudar medicina lá na UFRJ. E não era por pretensão, não, é porque eu ouvia isso em casa e comentava. Bom, acabou acontecendo. Mas fato é que eu estava lá no científico, eu falei para meu pai, eu estou pensando em estudar biologia, eu comecei a estudar negócio de ecologia, que era o Robert Odum, que depois virou um super ecologista, eu me interessava pelas ciências sociais. Aí meu pai era um psicoterapeuta, para você saber. Tá. Então, era um homem inteligentíssimo, culto pra caramba, uma pessoa super, assim, tenho muito orgulho de ser filho dele. Mas o meu pai tinha uma lábia que, enfim, que era usada para o bem, mas era uma lábia muito grande. E aí eu disse: não, meu filho, você pode fazer qualquer coisa. Meu pai nunca dizia não, né? Meu pai era muito hábil nisso. Então, ele dizia: não, e a medicina? Você sabe, a medicina você pode atuar em qualquer coisa, você pode fazer isso. O fato é que ele acabou me convencendo, e o mais engraçado é que eu, conversando com outros amigos ou amigas, também igualmente judeus como eu e tal, e que fizeram esse mesmo tipo de conversa ou com o pai ou com a mãe, que eram médicos. Então, era uma coisa assim, realmente. Bom, mas o fato é Eu que. não tinha percebido que isso era uma estratégia judaica, não. Vou Não, começar é a ficar de forte. olho. Não, tem uma piadinha que agora já mudou, mas a história de que os filhos das famílias judias ou são médicos, ou são advogados, ou são engenheiros, e que uma mãe judia encontra com uma outra, ela traz duas crianças e ela diz: esse aqui é o advogado e esse é o engenheiro. Enfim, então, isso com 2 e 4 anos de idade. Então, muito bem. Mas o fato é que eu acabei precisando de um certo tempo para uma certa reconfirmação dessa minha opção de ser médico. Tanto que, para comprovar o que eu estou dizendo, eu acabei me direcionando para que área? Para pediatria. Então, os meus primeiros 8 anos como médico foram dedicados à pediatria. Por quê? Porque eu identificava na pediatria uma especialidade médica muito ligada à saúde pública, à própria puericultura, que você conhece, como um processo de promoção da saúde, e menos uma coisa tão intervencionista. Quer dizer, eu, de Uhum. fato, não tinha uma cabeça muito de cirurgião, ou muito disso, ou de intensivista, nada disso. Eu sempre fui uma pessoa, em última instância, mais sensibilizada com a saúde pública, com a promoção da saúde. Mas eu identifiquei na pediatria como uma especialidade. E aí
fiz residência médica no Hospital Geral de Bom Sucesso, depois trabalhei em São José dos Campos como Mas médico. antes da pediatria, Vitor, você, nesse momento de encontro aí durante a Sim, faculdade, isso. você pensou em desistir? Olha, eu nunca pensei em desistir assim formalmente, não, porque aí sim juntava um pouco essa coisa da política. Eu estava muito envolvido, eu queria estar na faculdade, naquele ambiente, mas não, pensar em desistir eu nunca pensei. O que eu fui foi indo mais, vamos dizer, evidente, muito Mas você mais pensou em ir para a lento. política dentro da faculdade? Não, eu nunca pensei em ser um político, assim, grosso modo, não. As pessoas até sempre me disseram, você conhece muita gente, você é politizado, podia ser Aham. político, mas não era o projeto. Eu acho que eu tinha um projeto de ter uma militância, sim, e eu queria, em última instância, queria ser médico, mas eu estava com muita dificuldade, quer dizer, coisas que você também deve ter vivido, Com essa coisa certeza. do paciente mais grave, as respostas que a gente não consegue dar frente ao problema da morte, do óbito. Então, isso durante um bom tempo eu tive que ir me acostumando. Também é importante comentar, minha mulher sempre fala isso, que eu acabei também retomando um pouco. Eu casei relativamente cedo, casei muito cedo, casei com 22 para 23 anos de idade, e em 1982, a minha esposa então engravidou, nosso primeiro filho nasceu em 83, e mais ou menos coincidentemente, a partir de 82, eu dou uma retomada, e aí faço muitas matérias, depois faço o internato já em pediatria e me formo. Não, decididamente eu nunca pensei em desistir, até porque, bom, eu também trabalhava, né? Quer dizer, você também deve ter feito como eu fiz, aqueles plantões mais remunerados, aquelas coisas, né, que o estudante de medicina acaba fazendo, trabalha em clínica, dá um plantão, enfim, fiz coisas que eu hoje, meu Deus do céu, eu que trabalho com segurança do paciente, eu digo, como é que pode eu, quarto ano de faculdade, quinto ano, saindo de ambulância, indo na casa das pessoas, olha, essas coisas que a Mas, gente mas, hoje... mas me diz um negócio, em relação a essa mescla aí da militância e da Sim, faculdade, você sim. se arrepende de alguma coisa? Não, Teria não, feito não, não, diferente? não, 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 não. É certo que não me arrependo. Eu acho que Ótimo. eu tenho, ao contrário, Ricardo, eu tenho um profundo orgulho de tudo que eu Ótimo. fiz. Eu tenho muito orgulho da minha vida, queria te dizer isso. Nem tudo foram ou são flores, mas eu tenho Óbvio. muito orgulho da minha vida, da minha militância, eu tenho muito orgulho da família que eu construí, tenho muito orgulho profissional. Não, isso é uma coisa para mim, poder dormir, botar a cabecinha no travesseiro e olhar para trás e não quer dizer que a gente não cometa erros e tal, Óbvio, com mas, certeza. mas, mas o fato é que não, eu tenho muito orgulho dessa militância. Claro que eu também sou capaz de reconhecer, provavelmente isso correspondia também a um certo grau de tempo que eu precisei para amadurecer umas tantas coisas, né? Enfim, particularmente com essa coisa que você conhece de perto também, que é essa coisa de lidar com paciente grave, lidar com aquela doença crônica. Eu, quando fui para o ciclo profissional, e eu ainda fiz o meu terceiro ano de faculdade lá no São Francisco de Assis, Uhum. ali na cidade. O professor titular da clínica médica era o Lopes Pontes, que é uma grande figura. O Rocco foi meu professor, Galvão, José Galvão Alves, o Gilberto, que é o endócrino. Não, eu tive assim, pessoas que me estimularam muito, mas tudo isso, aqueles pacientes crônicos, aqueles pacientes com lúpus, aqueles renais crônicos, enfim, tudo aquilo me impactou muito. Então, essa saída para o ciclo profissional, para mim, foi muito difícil, Uhum. porque ela implicou num contato com muito sofrimento. E eu acho que eu não estava preparado, na verdade, assim, a visão que eu tenho é que eu acho que eu não estava preparado para lidar com tanto sofrimento. E aí foi o tempo que eu levei, e, ao mesmo tempo, eu fui me direcionando para o que eu bem, ou teria ido para pediatria como fui, teve colegas que foram para a saúde pública, que eu acabei indo depois,
mas eu precisei passar pela pediatria, porque eu gostava muito de pediatria. Gostava muito da clínica pediátrica, do diagnóstico diferencial. Então, eu nunca tive muita paciência com o negócio de papinha, como é que prepara papinha. Nunca tive saco, só dizendo Mas assim. teve crise, Vitor, nessa escolha? Não, não tive, não. Por que você não foi para a saúde pública direto? Eu não fui porque eu também olhava muito para essa coisa e gostava da clínica. Eu sempre gostei da clínica, eu sempre gostei de estudar. Então, eu sempre adorei, por exemplo, diagnóstico diferencial. Eu fui chefe de serviço, preparei rotinas, eu gostava muito de estudar. Eu nunca gostei, para te dizer muito claramente, eu nunca gostei muito nunca fui muito dessa coisa dos procedimentos, o paciente grave demais. Isso eu nunca, embora Tocou. eu tenha trabalhado em plantão, enfermaria, em pronto-socorro, fiz de tudo. Eu só não fiz terapia intensiva, porque eu não tinha muita formação para isso. Mesmo estágio nisso eu fiz quando estudante. Mas então, eu não tive crise, muito ao contrário, mas é claro que eu acabei, e, bom, então tem colegas meus, amigos meus da vida inteira, que seguiram na pediatria. Eu comecei já mais ou menos cedo, por exemplo, eu me formei em 83, eu fiz residência médica em 84 e 85. Em 84, eu fiz um concurso público lá para São José dos Campos, passei num dos primeiros lugares, e ia e voltava, dava plantão. Mas já em 86, para você ter ideia, eu fiz um curso de especialização em saúde pública na Fiocruz. Já em 86? Já em 86, mas eu continuei trabalhando como pediatra, dava plantões, depois rotina, depois virei chefe de serviço. Em 87, eu entrei no mestrado em epidemiologia, que eu fui super bem, mas aí o segundo ano teve um monte de desistência por parte dos professores e eu acabei abandonando. E aí eu segui na pediatria e não na saúde pública até 91. Mas antes disso, eu cheguei a fazer, para você ter ideia de como eu queria essa coisa de saúde pública, eu fiz uma prova depois da residência de pediatria também, eu fiz uma prova para negócio de medicina de família e comunitário, lá em Niterói. Só que eu queria saúde pública, eu não queria mais atendimento. E aí lá tinha muito atendimento. Eu disse, bom... Eu já vi que você era o rato dos concursos, né? Eu Você sempre pegava fiz. todos os primeiros lugares do Rio de Eu Janeiro. sempre fui bom de concurso, eu sempre fui bom, até no ginásio, faculdade, eu tirei 4º lugar na medicina, enfim, eu sempre gostei muito de estudar. Os concorrentes viam seu nome escrito, já era já deviam tremer. Não, brincadeira. Mas, enfim, eu sempre fui bem, eu não tive enorme dificuldade. Mas, enfim, o fato é que eu, então, segui na pediatria, embora com esse desejo. Outra coisa, eu cheguei a fazer prova depois da pediatria, ainda estava na residência de pediatria, fiz uma prova para medicina preventiva na USP. Passei, mas aí tinha fase de entrevista. Aí não fui, porque implicava mudar de estado. Então, até 91, então... Ainda estava com um filho só, né? E aí, nessa época, um filho só. Meu segundo filho já nasce em 88. O primeiro nasceu em 83, o segundo nasce em 88. Mas até aí eu estava de pediatra, porque aí eu já trabalhava... 88 você entra no município do Rio, né? No município do Rio, exatamente. Eu entro para o município do Rio, depois eu Teve também... outro filho, então foi um ano importante na tua vida. 88 foi o ano também do SUS, né? Enfim, então a gente tem muitas coisas importantes. Bom, aí chega, nessa época eu já tinha virado chefe de serviço, mas aí foi interessante, porque essa militância, eu gosto de falar essa palavra, mas da saúde pública se transferiu para a gestão. E eu comecei a me interessar muito pela gestão. E aí você perguntou um pouco de pessoas que foram marcantes. Aí já teve eu tive professores na Fiocruz que foram muito marcantes. Um deles, Joaquim Cardoso de Melo, que era uma pessoa muito ligada à saúde pública, mas muito à coisa da educação, foi uma pessoa que me influenciou muito. Um outro também, chamado Vitor, meu xará, Vitor Vala, que é um argentino também que tinha vindo para o Brasil, enfim. Mas no Curicica eu encontrei a pessoa que era o diretor, que chama-se, é uma pessoa viva, é um pouco mais velho do que eu,
que chama-se Curicica é o Rafael de Paula, né? Rafael de Paula Souza, que é o José do Vale Pinheiro Feitosa. José do Vale é um médico cearense, e, como todo médico cearense, uma cabeça completamente privilegiada, e o Zé começou a me incentivar com essa coisa da gestão. A gente fez experiências de uma tríade de gestão, um médico, um enfermeiro, um administrador nos serviços, foi muito bacana. Mas em Curicica você entra como o quê, Vitor? Curicica eu entro como servidor público. Mas como médico da assistência? Como médico da assistência, total, total. Eu começo indo para o ambulatório, depois vou para o plantão. Depois Geral, não era pediatria, não. Pediatria, não. Aí eu já sou pediatra com residência, não. Eu nunca. Eu, na verdade, as únicas coisas que eu fiz de clínica médica na minha vida, adulto, foram no período de estudante nesses plantões que eu comentei. Muito bem. Então, eu fui para a pediatria e lá eu fiz a rotina e acabei me tornando chefe. Fui eleito pelos colegas e tal, e me tornei chefe. Fui chefe entre 90 e 91. Sempre militante, né? Sempre engajado, sempre militante, sempre engajado, mas comecei a me interessar pela coisa da gestão. Fiz um curso de gestão na Fiocruz, comecei a ler, Você que buscou, Vitor, um curso de gestão na Fiocruz? Não, o hospital ofereceu isso para algumas pessoas e eu me interessei, me aproximei, fiz amizade com vários colegas que depois se tornaram meus amigos e meus colegas na Fiocruz também. E aí, bom, surgiu uma coisa extraordinária que foi uma possibilidade. O Hospital do Curicica, junto com outros hospitais que não eram hospitais de ponta nem nada, entraram numa cooperação França-Brasil sob gestão hospitalar. E o Zé do Vale, essa história é muito engraçada, porque todo mundo chegou para mim e disse, não, você vai porque... Mas realmente isso aconteceu com pessoas que moram no meu coração, mas isso aconteceu mesmo. Não, você está indo, pô, legal, mas é porque eu não quis. Aí o outro chegou, não, eu também não quis. Sabe de uma coisa? Ninguém quis. Problema de quem não quis. Aí o Zé chegou para mim e disse, não, eu queria que você fosse, não sei o quê, popopó. Estou dizendo isso porque, bom, tinham outras pessoas também. Não sei se elas não quiseram mesmo, enfim, pouco importa. O fato é que ele disse para mim, mas ele disse, por enquanto não fala para ninguém, não sei o quê, papá, coisa e tal. E lá pelas tantas, acho que em torno de novembro de 91, se confirmou, então, essa coisa de ir para a França para ficar um ano, para ficar gestão hospitalar. Aí, uma outra pessoa que foi muito importante na minha vida... Você falava francês, Vitor? Não falava. Eu tinha estudado no franco-brasileiro há algum tempo, tanto no jardim de infância e também no primário, mas eu não dominava, mas eu conhecia um pouco. Antes de ir para a França, eu comecei um curso aqui, mas uma boa parte foi lá na própria França, eu vou te contar. Bom, a única exigência... Aí, sim, apareceu a pessoa que era do Ministério da Saúde, que coordenava essa história, uma pessoa que talvez você conheça, ela já é uma pessoa bem idosa agora, que é a doutora Rosa Maria Castelar, que é uma portuguesa, enfim, radicada no Brasil há muito tempo. Os filhos dela, um dos filhos dela foi meu colega de admissão, Geraldo Castelar Filho, um reumatologista, gente boa pra caramba, da minha geração também, que temos a mesma idade e tal, Geraldinho. Mas tudo bem. A admissão, a grande maioria do público não vai conseguir entender. Desconhece o que é. Admissão é aquela série que não existe mais, entre o que era a quarta série do primário, que também não existe mais, é o ensino fundamental, e entrar no ginásio, que também não existe mais. Aí, enfim, é tudo meio, como se diz hoje, datado, né? Bom, mas, enfim, aí a única exigência que eu fiz foi dizer, olha, eu topo, e eu sempre fui muito aventureiro, viu, Ricardo? Eu tenho uma personalidade de encarar desafios, de assumir, enfim. E aí eu tinha, claro que eu tinha muita fascinação de ir para fora, enfim, por tudo, né? Aí eu vou te contar um pouco de como é que foi, e você vai entender o porquê. Bom, a única coisa que eu disse, assim, bom, olha, eu sou casado... Eu contato com teus pais nessa época, teus pais não eram vivos, como é que é a história? Meus pais estão, não, vou te dizer, meu pai tinha já falecido, meu pai faleceu aos 81 anos de idade, num câncer de próstata, com complicações, morreu em maio de 90.
Então, na época em que isso surgiu com possibilidade, eu não tinha meu pai. Tá. E tinha uma peculiaridade importante, eu te agradeço fazer essa pergunta, porque, de fato, meu pai teve uma vida muito boa, bom, enfim, os últimos 1 ano e pouco, ele já estava meio doente, mas meu pai teve a vida que pediu a Deus, casou-se lá 2 vezes, filhos, netos, bisnetos. Meu pai era o bisavô da Luísa Posse, que você conhece, que é a cantora, enfim, ele muito. Meu pai teve uma vida muito boa, também teve lá as intempéries dele, mas Ainda foi bem, muito né, bem. poxa? Sim, a minha mãe, que é uma pessoa assim que eu também, tanto do meu pai e da minha mãe por motivos diferentes, eu tenho muito orgulho dos pais que eu tive, eu gosto muito de falar deles. A minha mãe, então, fez essa trajetória que eu te falei, só que a minha mãe, tadinha, sabe assim, as pessoas em geral, na tua idade, ou um pouco mais, às vezes tem gente que já está pensando em tirar o time de campo, não é o teu É caso, verdade. e não foi o caso da minha mãe, porque a minha mãe é o contrário, a minha mãe começou a decolagem depois dos 45 anos de idade. Isso que eu estou te contando, ela se formou, concluiu o ensino médio, se formou advogada, fez concurso. Eu acho Isso que é uma aí história magnífica, né? é um extraordinário. Minha mãe tinha um valor assim imenso. O que aconteceu? Que a minha mãe não teve a sorte, começou a fazer um quadro de uma hérnia de disco, foi operada uma vez, melhorou um pouco, mas não muito, e depois de uma segunda cirurgia, ela ficou paraplégica. E aí mesmo. Que E pena. é engraçado comentar isso, porque, bom, por que você foi parar na segurança do paciente? Quer dizer, não foi uma coisa assim tão consciente, mas a minha mãe, com certeza, foi vítima sofreu um evento adverso, porque ela não precisava ter ficado paraplégica. E aí a minha mãe conseguiu concluir o período probatório dela, mas acabou, na sequência, se aposentando por Ô, Vitor, invalidez. isso aqui é o mais bacana, como é que esses episódios eles vão ganhando vida. Como é que as Sim, coisas vão aparecendo. não, com certeza, porque as escolhas às vezes não são tão racionais quanto a gente pensa que elas são, né? Então, é óbvio, é nítido, mesmo que isso não tenha ficado claro para mim no momento em que eu fui trabalhar com qualidade e segurança do paciente, mas é óbvio que estava ali na minha cabeça, isso estava ali na minha psique, né? E isso foi uma coisa importante. Mas por que eu estou comentando? Porque, enfim, minha mãe então virou cadeirante, e ainda assim, embora tenha sido uma coisa difícil para ela também, eu decidi ir para a França, eu decidi ficar 1 ano, eu sabia que era 1 ano só, eu achei que ela dava conta, e de fato ela deu conta. Na época a gente se escrevia, a gente se comunicava fortemente por carta ainda, porque a ligação telefônica era mais difícil, A mais cara, fortuna. mais tudo. Bom, e aí fui lá eu para a França com essa única exigência. Eu quero ir, mas a minha esposa precisa ir junto e os meus 2 filhos também. Eu fui em janeiro de 92, 1992. Minha Isso foi um esposa. problema, Vitor, ou conseguiu ser Isso acabou. solucionado? Não, eu vou te contar. Isso foi um problema, porque aqui o consulado, que estava dentro da ideia de eu ir para a França, mas começou a criar muitas barreiras, porque sabe como é que é essa história? Hoje eu acho que mais suave, mas na época acho que eles deviam ter aquela fantasia de dizer: se ele estiver lá sozinho, ele volta. Se ele estiver lá com a esposa e os Vai morar filhos, lá. não vai voltar, vai querer ficar. E isso não, enfim, pode ter até surgido em algum momento, mas não foi o caso. Então, a Marília, que é minha esposa, que é uma oncologista infantil, e os meus filhos, 2 na época, a gente hoje tem 3, eles foram só a final de março. Hein? Quer dizer, eu fiquei de janeiro início de janeiro até o final de março. Eu cheguei, inclusive, a dar uma pressionadinha, no sentido de dizer: olha, eu vou voltar para o Brasil, porque eu não vou ficar aqui sem a minha família. Eu não vou ficar. Uhum. E não ia mesmo, porque às vezes Não tem fazia pessoas. sentido no Às momento de vezes, vida que vocês estavam. até tem pessoas que dizem: vou ficar 1 ano fora, vou ficar longe, e perepepé, e não sei o quê. Eu não tinha esse projeto, queria estar junto da minha esposa, queria estar junto dos meus filhos, ainda mais filhos pequenos e tudo mais. Então, mas eles acabaram chegando, e foi tudo ótimo, porque os meninos estudaram, um tinha 5, o outro tinha 9, já tinha feito 9 aqui no Brasil, o outro fez 5 aqui no Brasil, então chegaram lá com 5 e 9 anos, estudaram em escolas francesas, meio que se alfabetizaram
no francês de novo, e a minha esposa fez um estágio no segundo centro oncológico, na pediatria. A doutora Marília conseguiu aproveitar a sua ida? Que Conseguiu, foi um espetáculo. Não, olha, eu vou Deu te tudo dizer certo. assim, a gente tem tido, ao longo da vida, ótimos momentos e ótimas temporadas, como sempre, umas melhores, outras piores, mas essa foi um marco na vida da gente, né? Claro que foi, porque você não mora fora do Brasil impunemente, né? No sentido de você constrói certos hábitos, conhece, e foi muito bom. A gente também passeou um pouco, não tinha muito dinheiro, mas passeou, foi para cá, foi para lá. Eu circulei demais pela França em função dos estágios, e foi extraordinário, porque eu fui estudar gestão hospitalar num país que é reconhecido como uma Sim. escola de gestão em geral e uma escola de gestão hospitalar. Nós ficamos até. O curso foi diferencial para você, então, em termos de momento de vida? Foi enormemente. Foi enormemente. Eu aprendi muitas coisas. E, bom, aí o francês, eu estudei francês lá e continuei falando, como você viu que eu já falo muito, então foi mais fácil aprender também. Eu me tornei assim, claro que é difícil manter tudo, mas Com eu me certeza. tornei uma pessoa bilíngue, tendo forte, falo um pouco do inglês e tudo, mas, inclusive, essa coisa do francês é tão forte que isso sempre me atrapalhou em relação ao Ao inglês, inglês. porque sempre a Imagino. palavra que vem é a palavra em francês. Mas foi um período muito bom, muito, muito rico do ponto de vista de experiências, de conhecimento, e transformou a França um pouco numa segunda terra natal, né? Porque a gente não ficou no gueto, assim, né? A gente se entrosou muito, a gente circulou muito, os meninos se entrosaram. Bom, e ao final de 92, Tinha algum nós. preconceito, Vitor? Ou vocês se davam bem lá com as Não, pessoas? o preconceito na França que existe, mas ele é muito focado nas populações de origem africana e de Aham, origem árabe. O tá. latino-americano e o asiático, japonês, coreano, chinês, não. Mas eles tinham e ainda têm muitas resistências e muito preconceito mesmo com os africanos, pessoas de origem africana e de origem árabe. Não, a gente não. Os meninos. Já tinham isso dessa forma em 90. Em 92 já muito forte, e bom. E foi isso, e foi muito bom. Eu fiz boas amizades com as pessoas de lá também, que inclusive permitiram uma continuidade de cooperação. Então, eu voltei, final de 92, e nesse período fui então para a Fiocruz, porque. Tinha alguma exigência, Vitor? Desculpa te Não, interromper. fica completamente à vontade. Tinha alguma exigência na sua volta? Você foi pelo Ministério da Saúde? Você foi pela Fui pelo Ministério da Saúde, e havia uma expectativa, na verdade, de que na volta eu me tornasse uma pessoa, eu e os outros dois colegas, enfim, mas que tinham cabeças diferentes, tinham trajetórias diferentes. Um era um pneumologista do Paraná e o outro era um administrador de empresas também do Paraná. Uhum. Isso também tinha a ver com o fato de que o ministro, na época, era o Alceni Guerra, enfim. Então, um deles, inclusive, era amigo do Alceni, enfim. O fato é que havia uma expectativa. Bom, havia alguns produtos a serem entregues e eu contribuí Era para ir muito. para Brasília? Não. Era para ficar, podia ficar onde eu quisesse, Ah. mas a cooperação tinha produtos. E havia uma expectativa, que se concretizou, que eu contribuísse para esses produtos. Então, um deles, por exemplo, foi a organização do primeiro Congresso Franco-Brasileiro em Gestão Hospitalar, que eu, junto com a doutora Rosa Castelar, principalmente, nós Que dois, legal. organizamos esse congresso. Foi um congresso em dezembro de 93, que veio uma francesada danada para cá, e tinha muita gente boa que você conhece, estava lá nesse congresso, porque vamos falar que em 93, nós estamos falando aí praticamente de quase 30 anos atrás, e não tinha Sim. esse desenvolvimento privado tão forte, mesmo a gestão hospitalar pública também, que é onde era mais desenvolvido. Então, foi muito bacana, e eu fui um dos organizadores, fui palestrante, fui tudo. E também havia uma outra expectativa que se concretizou, que foi extraordinária,
que foi a publicação de um livro sobre gestão hospitalar, um livro bilíngue, e ele foi bilíngue, e um livro escrito por autores brasileiros e franceses. Cada capítulo tinha um autor francês e um autor brasileiro. Eu fui o autor de 2 capítulos e teve muitos colegas da própria Fiocruz que foram autores, e eu também ajudei muito na tradução do francês para o português e do português para o francês também. Fiz muita supervisão, muita tradução, e foi muito legal. Esse livro chama-se Gestão Hospitalar, um desafio para o hospital brasileiro. Em francês, Gestion Hospitalière, un défi pour l'hôpital brésilien. Então, foi isso. Lançado quando, Vitor? Em dezembro de 1993. Dezembro de 93. Eu só fazer 30 anos. Eu só não prometo te dar um livro de presente, porque eu já não tenho mais. Eu só tenho um livro bilíngue. Mas isso aí a gente procura, pô. Vou achar os sebos. Enfim, bom, mas é legal. É uma coisa bacana. Foi uma Parabéns, não, barato. É uma das coisas que eu tenho mais orgulho e tal. Então, esse ano de 93, eu fiquei lá na Fiocruz, fazendo as coisas, escrevendo. Fui à França 3 vezes por conta da coisa do livro. Fui no julho, fiquei um mês lá, depois fui de novo, e depois já do Congresso, aqui no Brasil, eu fui receber um prêmio pelo livro e tal, uma comenda lá, um negócio, que foi super legal também. Então, foi uma coisa muito boa. Você acabou que o momento de crise que a gente teve aqui, econômica, aí, de plano Collor e afim, é mais por lá, né? Não, sim, o ano mesmo, iniciozinho. 92, que foi o ano, vamos dizer, né, que o Collor sai, aquela coisa toda, eu estava fora do Brasil. Então, eu estava mais ali estudando, e hoje é fácil, você pode estar no outro lado do planeta. Exato, você sabe, né? O que acontece. Quanto tempo que demorar para chegar a notícia, Vitor? Você sabe o que acontece na Barra da Tijuca, mas enfim, bom, não era o caso. Mas foi extraordinário, e aí, em 93, eu fico na Fiocruz, e em 94 eu volto para Curicica, por uma razão mais ou menos óbvia. Eu também queria botar a mão na massa, afinal de contas, eu tinha. E utilizar suas armas novas, né? Exatamente, eu queria ser diretor, queria estar na gestão. Não é nem questão de ser diretor, eu queria estar na gestão. Só que eu voltei para Curicica, e o colega que estava lá na época, que eu não vou citar o nome, é uma pessoa, enfim, é meu amigo, nada demais, enfim, a vida tem dessas coisas. Mas, sabe assim, quando você quer alguma coisa de alguém, você quer contar mesmo com alguém, é a mesma coisa, você diz, Vitor, fala sobre isso. Depois você vai dizer, não, Vitor, fala um pouco sobre aquilo. Você tem os interesses específicos. Aí ele falou para mim, não, você pode fazer o que você quiser. Bom, isso é uma forma de dizer, quase que, se você não quiser fazer nada, não faça, porque eu não vou te pedir nada. Bom, e não deu outra. De fato, eu fiquei ali até o início de 94, até abril, sem fazer nada, praticamente nada. Quer dizer, não é que eu não fazia nada, mas eu digo, ninguém me pedia nada. As coisas que eu fiz por livre e espontânea vontade. Só que ele deixou de ser o diretor. Ele deixa de ser o diretor e aí assume um outro diretor, que eu também não vou comentar, mas, enfim, um figuraça aí, mas é uma pessoa muito, muito despreparada, mas eu fico como diretor técnico, diretor médico. Então, entre abril de 94, mais ou menos, até setembro, esse diretor fica. Ele não fica muito tempo, não. Só que ele acaba saindo, uma crise, e o hospital fica meio sem diretor. Na prática, eu já começo a ser o diretor. Mas eu sou nomeado em abril de 95. Quer dizer, eu fico mais ou menos ali entre outubro de 94 até abril de 95, eu fico fora, eu fico como uma espécie de diretor informal, diretor técnico, em abril de 95. Aí, de abril de 95 a julho de 98, eu sou o diretor do Curicica.
O Curicica tinha uma peculiaridade importante, não sei o quanto você conhece, o Rafael de Paula Souza, que ele era um hospital meio esquecido do mundo. Ele não era um hospital desses tecnológico, ele não era do antigo INAMPS, ele era Ministério da Saúde e lidava com a tuberculose, que era uma doença muito negligenciada, sempre foi, e depois, quando surge a AIDS, ele também assume a AIDS. Então, mas, ao mesmo tempo, tinha uma peculiaridade interessante, que era essa possibilidade de ele ser um pouco esquecido e a gente pudesse fazer mudanças, pudesse testar algumas inovações. E o hospital, modéstia à parte... Município, né, Vitor? Município, sim. Quer dizer, na verdade, nessa época federal, depois ele vira municipal. Eu enquanto fui diretor lá, ele era federal. A tua verba era federal. Eu até preparei o hospital para ser municipalizado, porque fatalmente não tinha muito para onde correr. Mas a gente já tinha umas iniciativas de AIDS, mas a gente fortaleceu muito, criou o programa de assistência domiciliar, eu melhorei muito o hospital tecnologicamente. Enfim, o hospital deu uma super crescida. Eu acabei sendo convidado, em função disso, de ir para o Andaraí, que já era um hospital com outro perfil, era um hospital mais politizado no sentido sindicato. Bem mais, né? Isso, mas também era um hospital que eu te diria, Ricardo, muito privatizado, mas você vai entender o que eu quero dizer, mas muito privatizado numa perspectiva ruim, que eu acho. As empresas mandavam, muita interferência de políticos, e também, enfim, situações muito difíceis, de fato, do ponto de vista da gestão. Então, você não tinha muita autonomia, né? Não, o hospital até tinha autonomia, é interessante isso. Esses hospitais federais tinham autonomia orçamentária, o que permitiu que a gente regularizasse contratos, o que permitiu que... Eu não vou te contar... essa influência, Vitor? Eu não vou te contar cenas sórdidas, mas vou te dizer assim que roupa pesada com um pedaço de madeira, roupa pesada molhada... Entendi. Contratos de alimentação sem reajuste, um monte de empresas trabalhando sem ter contrato, a maioria trabalhando sem ter contrato, muitos equipamentos quebrados, e a gente, 1 ano e meio, botou todo mundo com contrato, botei um bocado de gente para estudar gestão já hospitalar, já isso, já aquilo, que mais? Fizemos uma reforma da emergência. E aí, provavelmente, infelizmente, a doutora Marília começou a sofrer ameaças, né? Olha, eu te digo, Ricardo, eu sou uma pessoa muito transparente. Na minha vida, eu nunca sofri esse tipo de ameaça. As ameaças que eu sofri, graças a Deus. As ameaças que eu sofri e depois foram concretizadas foram ameaças de tentativa de destruição moral, sabe? De destruição da minha imagem e tudo mais. Eu posso contar com calma. Enfim, eu conto para você primeiro e depois a gente vê como é que aborda isso. Mas, de qualquer sorte, foi muito bom. E também com os médicos também. Conheci pessoas maravilhosas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos de primeira linha, mas tinham dificuldades importantes. Eu só vou te dizer uma coisa muito engraçada, eu não vou dizer o Que ano que você ficou em Andaraí? Foi julho de 98, ao final de 99. Eu fiquei 1 ano e meio. Mas só para te dizer como eu fiquei apaixonado por esse hospital, eu já soube 1 mês antes que eu ia para um outro hospital. Toda vez que eu falava em público, eu chorava. Foi assim 1 mês, me despedindo, chorando em público, porque, sabe, assim, um trabalho que foi muito intenso e a gente entregou muito, sabe? Eu te digo. Emergência... Nós fizemos uma obra, essa coisa hoje, essa discussão de acolhimento, classificação de risco, nós já fizemos antes disso virar política ministerial. Botamos equipamentos, conseguimos contratar pessoas, capacitamos essas pessoas, fizemos projetos de melhoria. Então, foi uma coisa extraordinária. Na época, o ministro da Saúde, que foi lá inaugurar, era o José Serra, ele era o ministro da Saúde. Embora, é muito engraçado, e eu te digo isso, você vai dizer, Vitor, bom, você é um cara que fez política, você devia ter ligação com esses políticos todos. Eu não tinha nenhuma ligação.
Eu, no Curicica, fui indicado muito porque eu tinha essa trajetória de ter estudado fora, o Hospital Mal ou Bem tinha investido em mim, né? E o Curicica tinha uma coisa que as pessoas saíam para estudar e não voltavam. Uhum. E lá as pessoas acho que acabaram gostando de mim, porque eu não só voltei, como fiquei, como investi, tanto que eu vou lá até hoje e sou muito bem recebido. Mas eu fui para Andaraí e depois eu acabei indo, então, para 5 anos de Bom Sucesso. Ah, você volta para Bom Sucesso, Eu é? volto para Bom Sucesso, que eu fui residente em 84 e 85, e no início, 1º de janeiro do ano de 2000, ou 31 de dezembro de 99, eu já sou o diretor do Bom Sucesso. Chego lá com a maternidade fechada pela vigilância sanitária. Não, e um ponto. Ainda tinha assistência? O doutor Vitor era totalmente gestante. Não, isso, sim, isso é uma pergunta ótima. Não, eu quando volto da França, Ricardo, já então, final de 92, eu não volto mais. Não, não. Ali eu já tinha decidido não voltar mais a ser pediatra, porque Perfeito. aí, uma coisa até mais ou menos simples de comentar com você, eu achava que, caramba, o Ministério tinha feito esse investimento, eu tinha feito esse investimento, eu Faz me sentido. apaixonei pelo assunto, eu falei, pediatra, apesar de tudo, tinha um monte de colegas e amigos e amigas e colegas que poderiam fazer isso. A coisa da gestão hospitalar, eu acho que eu pensei, eu fui estudar, eu trouxe conhecimentos que outras pessoas não têm, e, do ponto de vista até de progressão de carreira, eu também pensei assim numa coisa de uma diferenciação. Mas muito E bem. outro ponto, Vitor, dessa Diga. tua volta, que eu sempre acho muito relevante da gente colocar, e até Ótimo. dessa diferença aí de tempo. Doutora Marília, teus filhos, como é que foi essa adaptação aí de volta da A França? Sem volta? problemas? Bom, você vai dizer assim, eu não morei em Paris, eu morei em Tá. Lyon. Lyon, Aham. segunda cidade da França, um lugar extraordinário. Bom, mas uma cidade na época de 500 mil habitantes. Bom, para quem tinha morado no Rio de Janeiro, morar em Lyon era tirava de letra. Mas voltar, bom, primeiro a gente ficou completamente impressionado com o volume de barulho na rua. Nós voltamos lá para o dia 22 ou 23 de dezembro, já passamos o Natal. Aqui no Natal a gente sempre passa em família e tal, papapá. Porque também é preciso dizer isso. Eu sou de origem judaica, mas não tive uma educação judaica. Eu não fiz bar mitzvah, meus pais, como eram pessoas mais de esquerda, e não tinham uma coisa da religião. Eu Tá. quase fiz primeira comunhão, a minha mãe precisou lá na escola e dizer, olha, não, bem, olha, a gente não é muito praticante do judaísmo, mas também não precisamos exagerar, né? Ele vai fazer primeira comunhão. Foi muito engraçado, porque eu e eu, a gente é Maria, vai com as outras, né? Quer dizer, você está ali, todo mundo vai fazer, por que eu não ia fazer, né? Bom, eu estou dizendo isso porque eu sempre passei, meus pais não faziam Natal, mas eu passava Natal na casa dos vizinhos, enfim, eu gostava imensamente. Bom, você também tem o presente, tem a coisa da família, dos amigos, bom. Mas eu estou comentando isso porque, bom, e aí a gente foi passar o ano novo lá em Copacabana, eu acho que minha sogra, meu sogro já moravam em Copacabana, e nós fomos lá para a Avenida Atlântica, que você conhece bem. Olha, nós ficamos lá um pouco, e aí teve fogos, caíram perto da gente, os meninos ficaram Vamos embora desse apavorados. lugar. Vamos embora, fomos para casa. Não ficamos até meia-noite. Então, essa rentrée, vamos dizer assim, essa volta, ela não foi simples de início, porque era muito barulho, muita gente na rua. Aí depois a gente vai se adaptando. Bom, nosso país, nossa coisa toda, então não foi. E foi muito incrível, assim, porque os meninos quiseram voltar para a escola que frequentavam, particularmente meu filho mais velho estudava no Bennett, a gente morava em frente ao Bennett. Bom, mas depois, eles mesmos, ao final de 90, quando aí a gente começou a falar deles irem para o colégio, o Liceu Molière, que fica aqui na Uhum. rua que eu moro. Eu moro nessa rua até hoje, aqui na Pereira da Silva. Uhum. Então, eles acabaram querendo ir para o Liceu Molière. A gente começou a procurar apartamento,
perto da escola, e eles, então, estudaram muitos anos, meus dois filhos, André e Pedro, meus filhos mais velhos, estudaram no Liceu Molière. Depois se cansaram, aí um foi para o Franco, o outro foi para o SEAT, foi para os Estados Unidos, depois para o SEAT. Bom, e para a Marília foi ótimo, porque a Marília também veio com um diferencial super importante de ter estagiado lá, e ela já tinha feito residência em oncologia infantil, mas, de qualquer maneira, você fazer um estágio de quase um ano num super hospital francês, bom, aí ela foi para o INCA, foi contratada lá pela Fundação Ari Frausino, depois foi concursada, mais recente, está lá no INCA até hoje, agora já está mais perto de aposentar. Então, para nós, assim, para fazer um resumo dessa história, você falou que o evento, a ida foi maravilhosa para vocês, mas foi para todo mundo, então, né? Não, isso é que eu acho que foi incrível, isso que eu queria dizer. Não foi dizer, para mim foi bom, puxa vida, você foi estudar fora, voltou assim, você pode botar no seu currículo que você estudou gestão hospitalar na França. Não, também. Mas foi ótimo para a Marília, foi ótimo para os meninos e foi bom para nós como família também. Porque as coisas na França, tudo assim, escola mais perto, tudo. E foi legal, a gente pôde passear, a vida mais calma também. Então, é isso. Foi a única experiência que nós tivemos familiarmente de morar num lugar mais calmo que o Rio de Janeiro. Uhum. Mas, enfim, bom, a gente precisava voltar, havia uma expectativa de retorno, né? Mas foi isso. E isso foi muito maravilhoso. Mas isso eu te muito interrompi. marcante. Volta para a sua segunda passagem por Bom Sucesso. O Bom Sucesso. Bom, foram 5 anos de muito amor e muita dor, né? No pain, no gain, enfim. Bom, então foi ótimo. Eu acho que a gente fortaleceu muito também a coisa da gestão contratual. Fizemos. Em Bom Sucesso você foi diretor também, Vitor? Fui diretor entre janeiro de 2000 a novembro de 2004. Eu fui o diretor que mais tempo ficou no Bom Sucesso, em toda a trajetória do Bom Sucesso. Que bacana, não sabia disso, legal. Sim. Nós fizemos muita coisa do ponto de vista da melhoria dos contratos, das compras, o que também gerou muitos problemas, porque se eu te disser que a gente, por exemplo, fez uma economia entre... Eu, sinceramente, estou surpreso que você fala para mim que nunca foi ameaçado diretamente. Então... Não, eu não recebi ameaças desse tipo, de verdade. Graças a Deus. Se eu dissesse, eu estaria contando historinha, coisa que eu não faço. Mas, compensação, eu fui muito pressionado, no sentido de não fazer as coisas que eu estava fazendo. Então, nós fizemos uma compra que nós juntamos 10 hospitais e uma previsão de compras de 80 milhões se concretizou em 60 milhões. Você imagina, 60 milhões em 2020 milhões, hoje é muito dinheiro. Imagina quantas pessoas não quiseram. Imagina em 2003. Então, eu só não fui chamado de bonito, o resto me chamaram. Bom, mas assim, o que eu gosto mais de falar da época do Bom Sucesso é que a gente fortaleceu muito o programa de transplante renal, retomou o programa de transplante oftálmico, né, de córnea. Nós reabrimos o banco de sangue, refiz todo o laboratório de patologia clínica, toda a anatomia patológica, criamos um programa que durante muitos anos foi muito bem sucedido, que era o programa de transplante hepático, que foi um espetáculo. A gente criou o programa final Repete o ano que você ficou lá, Vitor. Desculpa, você falou, eu não... Janeiro de 2000 a novembro de 2004. Eu fiquei 2000... então você já tinha feito a formação de acreditação na Joint Commission? Eu fiz uma formação de acreditação de Joint Commission em 88. Não, minto. Em 98. Em 98 eu já era diretor do Andaraí, e eu fui convidado para fazer parte. Isso é um outro episódio maravilhoso. Nós vamos ter que fazer 2 programas, porque nós não vamos chegar muito nos tempos recentes, vai ser difícil. Mas eu agradeço demais essas perguntas, porque para mim também é uma possibilidade de retomar. Mas, enfim, em 98, eu fiz parte de um grupo que ficou 3 semanas em Chicago. Nós fomos lá para aprender como é que a Joint Commission fazia acreditação. Então, extraordinário. Para trazer isso para o Brasil. Por quê?
já havia o consórcio brasileiro de acreditação, que hoje quem é dirigido pelo Heleno, que é um grande amigo, um enfermeiro, uma figura de ouro. Mas na época não era Heleno, na época tinha lá o José Noronha, que você conhece bastante, a Maria Manuela, enfim. E fomos lá para Portugal, não, fomos lá para Chicago. Para Chicago. E foi uma coisa extraordinária, você vai rir, porque é o seguinte, eu nunca trabalhei tanto, eu já trabalhei mais do que eu trabalhei lá, claro, mas eu nunca trabalhei tanto simultaneamente a me divertir tanto. O Péricles, não sei se você já entrevistou o Péricles, mas... O Péricles está me devendo. Pois é, ele já então prometeu, mas ele está me devendo. O Péricles é ótimo, vai ser melhor do que eu, porque o Péricles tem 1 milhão de histórias ótimas. Mas o Péricles também estava nesse grupo. Depois ele não continuou próximo do CBA, ficou mais na coisa da ONA. Mas nós tivemos juntos lá 3 semanas em Chicago. Uma vez o Péricles, eu, acho que o Noronha, não me lembro mais quem, porque a gente não estava hospedado dentro do Chicago Intramuros ali. A gente alugou uma limusine, que não era completamente mais em conta, alugamos um grupo e viemos para Chicago para assistir aquela cantora lírica que já morreu, que era Jessie Norman. E nós fomos num teatro municipal de Chicago, que era um espetáculo. Olha, então, assim, eu tenho... o Buddy Guy, que é um cara do blues. Chicago é uma cidade... Olha, eu gostei tanto dessa temporada, eu gostei tanto de estar com essas pessoas, e a gente trabalhou tanto, e aprendeu tanto, e se divertiu tanto, e comeu também, que eu nunca mais voltei a Chicago. Eu já fui aos Estados Unidos muitas vezes, mas eu falei isso aqui em casa, Chicago nós não vamos, já fomos a Nova York, já fui a Boston, já fui a Washington, pretendo ir a São Francisco, a Califórnia, já fui a Miami, mas eu não vou a Chicago. Foi tão mágico, foi tão lindo que eu falei, eu não posso pode voltar. perder aquela imagem. Não, com certeza que não, porque vai ser bom do mesmo jeito, mas não vai ser aquilo. Mas, enfim. Então, foi isso. Isso foi um momento importante, mas é preciso comentar, por dever de honestidade profissional, que eu, na verdade, embora tenha mantido e me mantenha amigo do Heleno, da Manuela, enfim, sempre fui muito simpático à proposta da Joint Commission. Uhum. Fato é que eu, como era diretor de hospital, eu nunca fiquei completamente à vontade para, como se diz, para estar dos dois lados do balcão, se é que você me entende. Ou seja, totalmente. Eu ser um demandador de serviços de acreditação e, ao mesmo tempo, ser um avaliador ou algo assim. Sim. Então, na verdade, o que aconteceu foi que eu participo, para você ter ideia, não é que eu tenha me desligado, não. Quando ainda o CBA não era obrigado, ou pelo menos não era opção de fazer a tradução do manual americano, nós fizemos o manual aqui no Rio de Janeiro. A Cláudia Travassos, eu, mais a Luciana, que é agora uma vice-diretora lá da escola da ENSP, nós trabalhamos no manual brasileiro. Claro, inspirados na estrutura, mas fizemos. Então, eu continuei trabalhando com eles durante um bom tempo, mas depois, efetivamente, eu não continuei, mas isso foi uma coisa muito marcante também na minha vida como uma experiência profissional extraordinária de ter ido aos Estados Unidos e também ter estudado as coisas da acreditação. Mas, enfim, o Bom Sucesso, a gente, então, criou muitos programas. Eu botei muita gente para estudar gestão, com o IBMEC, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fiocruz. Muita gente foi fazer mestrado, doutorado, sabe? Assim, então, a gente viveu ali 5 anos com, eu diria assim, sabe, hospitais, assim como nós temos alma, hospitais, a sua clínica tem uma alma, os hospitais têm uma alma, e a alma ali ficou muito, muito revigorada, mas, de fato, foi ficando inviável essa minha permanência, porque aí começou a ter muito conflito com o Ministério da Saúde. É verdade também que eu tive 5 anos com um sindicato pendurado no meu cangote, enfim, porque, enfim, que ninguém fica aborrecido com o que eu vou dizer. O problema é que, na época, pelo menos, o sindicato vivia muito do não funcionamento do hospital. Uhum. E eu cometi um crime, como se diz, um crime capital.
Eu botei o hospital... Botou o negócio para andar, né? E aí, você sabe que certas coisas desagradam, Sim. porque, enfim, passou a ter remédio, não precisou mais fazer emergencial, passou a ter insumo, não precisou mais fazer emergencial, sabe? A gente começou a controlar os estoques, deixar de ter subestoque, enfim. Esse seu relato e essa sua Não, sinceridade isso. são maravilhosos, mas são muito tristes. Não, mas é triste de falar. Mas olha, há uma amiga minha, uma colega de turma, que ela é até principalmente minha colega de turma. A gente tem amizade, mas nunca fomos na casa um do outro. Não temos intimidade nenhuma, zero. Sim. Mas ela uma vez encontrou comigo e disse assim: Vitor, eu vou te dizer uma coisa. O hospital era um antes de você, era um outro durante a sua permanência e foi um outro depois que você saiu. E eu vou te dizer uma coisa: enquanto você estava lá, eu tinha prazer de ir para o hospital e orgulho de dizer que trabalhava lá. Assim, aí você vai dizer, bom, 200 O mil melhor pessoas, elogio impossível, hein? 200 mil pessoas disseram isso para você? Não. Muitas outras disseram, mas assim como no Andaraí, um colega médico nosso, que eu também não vou citar o nome, mas que é uma pessoa querida, mas na época ele era da oposição. Ele era da oposição, porque, enfim, aquelas coisas, botar. Às vezes você chega no hospital, quer botar todo mundo para trabalhar, às vezes também você atropela também, né? Vamos combinar que às vezes o diretor também atropela. Bom, mas na época ele não. Anos depois, tempos depois, eu tive com ele agora até na hospitalar, enfim, conversamos, batemos uma. A gente já se viu várias vezes, ele é muito meu amigo agora. Mas a gente até lembrou disso que ele me disse na época em que ele encontrou comigo e disse: Vitor, a gente era feliz e não sabia. E isso dito por ele, que era uma pessoa que era da oposição, teve um significado enorme, porque é verdadeiro. Porque às vezes um amigo chegar para você e dizer: Vitor, você é isso, você é aquilo, o cara é teu amigo, né? Não vale. Mas um cara que não era teu amigo, um cara que era do contra você, que te questionava anos depois e diz: Vitor, a gente era feliz e não sabia. Ricardo, depois que eu saí do Bom, eu fui o 20º diretor do Andaraí em 10 anos. E fiquei 1 ano e meio. Bom, se eu fui o 20º diretor em 10 anos, óbvio que a temporada média não era muito grande. Eu fui, no Bom Sucesso, o 10º diretor em 10 anos. Fiquei 5 anos, bati o recorde. Depois que eu saí, a partir de 2005 até agora, 2022, eu tinha essa conta mais precisa, porque agora eu te confesso que eu já perdi. Mas bobear deve estar no 16º ou 17º diretor. Quer dizer, em 17 anos, 17 diretores. Então, bom, não precisa dizer mais nada. Então, mas esse é Deixa eu te alfinetar com um detalhe aqui. Manda. Faz diferença o governo nesse processo? Ou você acha que é muito mais responsabilidade do diretor que está lá? Como é que você vê isso? Olha, uma coisa que eu aprendi na França, Ricardo, foi a coisa da profissionalização da gestão hospitalar. Acho que legal, a sua pergunta me permite também falar disso. Na França, todo mundo que é diretor de hospital passa pela Escola Nacional de Saúde Pública. Tem uma formação de diretor de hospitais. E todo mundo que passa pela escola nessa formação consegue ser diretor. Ou é o diretor geral de um estabelecimento menor e depois vai progredindo, ou ele é membro da direção. Porque lá eles têm um formato que é um diretor geral e um diretor de assuntos médicos, um diretor financeiro, um diretor de logística. Então, você tem ali uma equipe que às vezes é maior ou menor, mas o cara também é chamado de diretor. Na prática, são vice-diretores, mas encarregados. O Brasil, você conhece isso, não preciso te contar. O Brasil, na verdade, hoje, tem muito mais gente bem formada na área pública. Claro, estou dizendo que não.
Mas o fato é que aqui se muda de diretor como a gente troca de camisa. Depois que acabar a nossa conversa aqui, eu vou tirar a camisa social, vou botar uma camiseta. E as trocas de diretor aqui são muito dessa forma. Muda o governo, muda. Porque, é verdade, isso também é outra coisa perigosa de ser dita, mas eu vou dizer, o poder político se acostumou a mandar nesses hospitais. Num determinado hospital, que eu não vou dizer o nome, não vou dizer o nome do político, não vou dizer nada, eu tirei uma pessoa de um cargo, e que era gestora de um contrato absurdo. Era uma mulher, bom, enfim. Lá pelas tantas, eu recebo a ligação de um político muito conhecido, que eu não vou dizer o nome, de doutor Vitor, mas, poxa vida, fulano. Anos depois, eu fui saber que, inclusive, ali tinha um certo affair. Um affair. Um affair, para ser elegante francês. Ele me liga para dizer isso. Mas o problema não era ela, o problema é que ele era um sujeito que, muito provavelmente, se beneficiava do contrato. E isso é uma questão política importante, que é o fato de que os políticos se acostumaram a influenciar os hospitais, influenciar as nomeações. E vou te dizer, sem entrar em nenhum mérito do político A, B, C, D, F, G, H, essa é uma coisa que se mantém. Sim. Essa é uma coisa que se mantém. Sai o governo A, entra o governo B, vem o governo C, o D, o F, o G, entendeu? Quando você tiver a minha idade... Então como você está colocando, isso faz parte do jogo, né? A gente tem que ter uma formação... É um jogo duro na queda, é um jogo difícil. E não é... Enfim, os Santos estão no céu. Mas como você está colocando, se nós tivéssemos diretores mais... Como colocar aqui, qualificados e profissionalizados. Mas o outro lado da moeda é que você precisa de tempo para fazer as coisas. E, na verdade, o que acaba acontecendo é que as pessoas também acabam não tendo tempo. E aí essas mudanças estão... Qual é a instituição que se mantém mudando de diretor? Por que você teve tempo, Vitor? Você estava entregando. Eu tive tempo porque eu estava entregando, porque eu tinha uma aceitação muito boa da comunidade, eu tinha uma aceitação que acabou sendo boa dentro do próprio hospital, não era unanimidade. Mas é isso que eu estou querendo dizer, né? Dá para fazer, né? Dá, mas a gente paga um preço... Não, tenho certeza. E assim, a gente já falou bastante da minha família, e eu vou continuar falando e rendendo aí as homenagens. Minha mulher, que é uma pessoa, enfim, extraordinária, realmente é uma pessoa que eu tenho... A gente fez agora, segunda-feira passada, dia 20 de junho, fizemos 42 anos de casados. Opa, parabéns! Então, assim, de fato, a gente tem uma ligação muito profunda, muito. E os meus filhos, e aí na época eu já tinha 3 filhos, meus filhos também foram extraordinários, porque eu sofri muitos ataques, eu sofri questões importantes na minha vida, que marcaram aí até hoje, e eu sempre tive muito apoio da minha família. Mas a minha família sofreu muito. Esse momento de bom sucesso foi o pior, Vitor, dos ataques? Foi o pior, porque começaram a ser ataques. Você vai dizer, bom, mas ninguém fez uma carta anônima, ninguém... Não, eu não tive nada disso, mas, ao contrário, as pessoas tentaram me destruir do ponto de vista moral. Também não conseguiram. Não conseguiram, porque, ao contrário, se olhar o que eu era naquela época e o que eu sou hoje profissionalmente, eu consegui hoje ter muito mais prestígio, muito mais nome, muito mais produção científica. Enfim, ganhar a mesma coisa, mas... Eram sempre as mesmas pessoas, Vitor? Não eram pessoas específicas, eram recados, eram situações, conselhos, sabe? Enfim, sem entrar muito em enormes detalhes, até porque as pessoas também estão por aí. Enfim, eu também não quero ser... Mas, assim, começou a ser uma coisa incompatível, e aí eu resolvi acabar tirando o time de campo, porque a coisa chegou a ficar mesmo
impossível. Ficou completamente insustentável. Eu não tinha a menor condição e aí, de fato, talvez pudessem ocorrer situações que eu ia perder completamente o controle. Enfim, bom, mas é isso. Depois eu fui E aí, pós-Bom Sucesso, para onde você vai? Fiocruz, aonde eu estou até hoje. Tá. E aí eu estou lá. Você teve a passagem do teu mestrado, foi o UERJ, não foi? Foi o UERJ, fiz em saúde pública, mas fiz com uma temática de engenharia clínica, que era um assunto que eu tinha ficado muito apaixonado. E na Fiocruz eu já fiz um tanto de tudo. Eu coordenei esse curso de qualificação de gestores do SUS. Primeira versão foi o Walter Mendes, a segunda fui eu, a terceira fui eu. Depois, eu também fiz outras coisas em educação. Quanto tempo que é esse curso? É um dia, Vitor? Como é que funciona Não, isso? esse curso era um curso, eram várias formações. Na verdade, a gente não chegou a formar os 60 mil, isso era um projeto. A gente teve uma turma com 7.500, uma outra turma com 7.500, e depois tivemos uma turma com 1.500 só em São Paulo, na capital. Caramba, impressionante. Mas é aquilo, a gente é vítima do sucesso, né? Porque aí entram outros grupos que querem fazer outras coisas, bom, e aí normal. Isso. Uma pena, porque isso continuou, isso é uma necessidade naquela época, estamos falando aí de 2007, 2008, 2009, até 2012, 2013 ainda teve, e depois, pimba, isso se perdeu. E eu fiz muitas coisas de cursos à distância, de cursos de gestão hospitalar, presencial, e depois, então, eu comecei a trabalhar com essa temática que eu trabalho hoje. Eu fui, então, trabalhar com o Proqualis, que é isso que você está vendo. Eu falei que a gente ia conseguir chegar, Vitor. Vamos chegar, vamos lá. O Centro Colaborador, que é um grande portal, é um grande repositório. A pessoa que me convidou para lá foi a Cláudia Travassos, que é uma grande figura da saúde pública. Eu também até diria você convide a Cláudia, ela é outro perfil, ela é médica também, ela é muito sanitarista, um dos grandes nomes da saúde coletiva brasileira. Cláudia, você está convidada publicamente. Vou fazer um corte sobre isso aqui e botar em todas as redes. Se você quiser, eu falo de Vai você, ser uma honra. eu convido, falo com ela. Bom, enfim, não quer dizer que ela vá topar, mas ela. Com certeza. Mas ela é outra. Cláudia fez mestrado e doutorado em Londres, é uma cabeça privilegiada, assim, uma figura muito incrível que você vai adorar também conversar com ela. Vai ser uma honra compartilhar essa história também. A Cláudia é sensacional, é outra coisa, é outra história, não é da gestão, não é nada disso, mas é uma pessoa também muito politizada, muito interessante, bom, enfim. Então, eu trabalhei no Proqualis e trabalho até hoje, então isso já vai fazer 12 anos. Eu sou o coordenador executivo, mas na prática hoje enfim, há muitos anos. Agora está com quanto tempo, Vitor? O Proqualis já tem 12 anos. Foi fundado, 12 anos já? 12 anos, Em 2000, na verdade, ele foi fundado em 2009, mas foi fundado em 2009. Em 2019, nós comemoramos 10 anos. Agora já tem, enfim, basicamente já 13 anos, na verdade. Não 12, mas é porque ele começa mesmo a fortalecer muito já a partir de 2010. Entendi. E como eu já estou nessa coisa da qualidade e segurança, junto com o Walter Mendes, a gente cria um movimento em prol da segurança do paciente. E, a partir desse movimento, a gente cria a Sobrasp. A Sobrasp vai fazer agora 5 anos, no final do ano. Parabéns. A Sobrasp é uma sociedade que não é uma sociedade médica, é preciso dizer isso. Ela é uma sociedade de multiprofissional, então tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos. E a gente precisa fortalecer de qualquer maneira, né? Porque esse tema não é um tema que a gente possa abordar só do ponto de vista do médico. Totalmente. Ela tem muita gente do setor público, do setor privado, da área acadêmica, dos serviços, e eu tenho muito orgulho. Nós fizemos em 2019 o primeiro congresso, foi em junho, foi na Barra da Tijuca, no Índice Oceânico, 1.000
1.000 pessoas presentes, convidados internacionais, Bacana. foi escola de samba. Olha, algo marcante na minha vida e na vida de todo mundo que estava lá. De lá para cá, a Sobrasp tem feito as questões do Abril pela Segurança, que é quando a gente promove a comemoração do lançamento do programa, o Dia Mundial, fizemos cursos webinários e estamos preparando agora o segundo congresso, que será um congresso online em função das questões todas da pandemia. Um congresso online, congresso mais difícil. E vocês conseguiram conciliar com o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Sim, né? Vamos fazer 15, 16. Agora os congressos da Sobrasp, de 2 em 2 anos, vão ser sempre em torno do Dia Mundial. É uma data que a Sobrasp é vinculada, então daí para frente, espero que o congresso de 24 seja um congresso, bom, vai ser presencial. E é isso. Então vamos ter esse congresso. O que o pessoal pode esperar para encontrar aí nesse congresso? Bom, primeiro, nós já temos 10 convidados internacionais confirmados, gente do primeiríssimo escalão. Nós vamos ter cursos pré-congresso, vamos ter trilhas cuidando da discussão da cultura de segurança, acreditação, trilhas ligadas a cuidado centrado no paciente, experiência do paciente. E é muito legal porque ele está composto de uma forma que, desde a conferência magna, com os convidados internacionais, até perguntas e respostas, converse com o especialista, comunicações coordenadas de trabalhos científicos. Tem o prêmio Walter Mendes, que é o nosso querido colega que é falecido, mas a sociedade, ele é o presidente de honra, ele é o prêmio que é só para quem é do SUS. E é isso. E o congresso está muito facilitado, porque, como ele é online, a gente... Vocês estão abordando muito inovação agora, né, Vitor? Tem uma discussão toda de inovação, que inclusive a Andrea também está ajudando. Nós vamos ter um evento pré-congresso, esse sim presencial em São Paulo, sobre transformação digital, segurança do paciente, enfim. Bom, é isso. Então ele já é um sucesso, já, né? Ele já é, eu acho que ele vai ser muito bem sucedido. Claro que eu gostaria de fazê-lo, a gente queria fazer em São Paulo, fazer presencial, mas não foi possível. Mas o de 2024 vai acontecer provavelmente em São Paulo, presencial. Inscrições pelo site direto? O site é o www.sobrasp. Vou colocar aqui embaixo nas inscrições. 2022.com.br. O congresso é .com.br, tá? Então é isso. Os preços são muito acessíveis. Para quem é do setor público, as empresas públicas podem pagar com empenho também. É isso. Eu queria, assim, que a gente já vai encerrando, queria muito te agradecer essa oportunidade, viu? Porque não só de conhecer você e a gente ter uma ótima conversa, mas, evidentemente, que a minha trajetória, eu acho que ela enfim... Ela é maravilhosa. Ela talvez seja um pouco menos glamurosa do que isso, do que aquilo, mas eu acho que é a trajetória de um médico, sim, sou um médico sanitarista, hoje eu me defino. Então, é muito engraçado isso, né? Porque se você perguntar, você atuou mesmo na saúde pública, na coisa muito de vacina? E nem tanto. A minha atuação na saúde pública ela é muito uma atuação na gestão e depois uma atuação já na questão da segurança e da qualidade, que tem muito da gestão. Então, é muito engraçado isso, porque você pergunta, Vitor, qual é o teu assunto mesmo in pectores, aquele que não... acaba sendo a gestão em saúde e a gestão hospitalar. Então, eu já escrevi livros sobre gestão hospitalar, sobre engenharia clínica, sobre gestão em saúde, sobre gestão da clínica, enfim. Então, eu gosto muito da segurança do paciente, porque ela permite, para mim, olhar para o sistema de saúde. Mas, enfim, o que eu ia dizer é isso. Eu aqui fui muito transparente, falando da minha trajetória, do que eu pude entregar até hoje e pretendo ainda durante, enfim, pelo menos mais uns 10 anos, continuar entregando, que eu acho que eu sou uma pessoa muito SUS, viu, Ricardo? Muita defesa do SUS, muita defesa de uma equidade melhor, de um acesso melhor, mas também me dou muito com as pessoas do setor privado, muitos amigos, muitas experiências positivas que eu reconheço, embora eu mesmo, Vitor, nunca tenha trabalhado em nenhuma empresa privada. Mas é isso, enfim. Então, acho que é legal, enfim,
as pessoas também ouvirem as pessoas mais do SUS, os médicos sanitaristas, e essas pessoas que gostam muito. Eu fui, de fato, um dos primeiros médicos que foi para a coisa da gestão, né? E eu acho que isso dá muito certo. Eu acho que isso é extraordinário. E eu incentivo os nossos colegas médicos, e não só os médicos, mas os outros, a se envolverem na gestão, na qualidade, a se filiarem à Sobrasp também, enfim, fazer. Doutor Vitor, eu queria aqui publicamente agradecer imensamente a nossa colega Andréia, que ela, na verdade, encheu muito a sua bola e ela, na verdade, encheu pouco, entendeu? Então, na verdade, Andréia, muito obrigado. Vitor, muito, muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Magnífica, tá? Pela tua sinceridade e transparência aí de trazer toda essa tua jornada da forma que você conseguiu trazer para a gente. Foi uma baita honra e um privilégio. Obrigado de verdade, tá? Muito bem, querido. Uma ótima noite e abraços a todos aí que vão nos assistir. Fica com Deus, Vitor. Você também. Saúde, sucesso. Tchau, tchau.